Alô, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, mais observadores. Já repararam que estamos utilizando um microfone novo, hein? Estamos utilizando um microfone novo. O vídeo deve sair, o áudio deve sair um pouquinho mais baixo, porque esse microfone, como tem uma sensibilidade maior, se eu aumentar muito o ganho, isso fica estourado. Então, mas aí se aumenta o volume, tá tudo tranquilo. Espero que esteja funcionando bem. E quero agradecer aos amigos do Pix que me ajudaram a comprar esse microfone, que nos faz. Eu estou até meio perdido, que eu falo com a mão, né? Como bom italiano, descendente de italiano, falo com a mão. Eu tinha medo de dar uns tapas no microfone, eu já fiz isso várias vezes, e agora eu estou meio perdido. Mas espero que tenha funcionado. Muito obrigado a você que nos ajuda com o Pix. Já vou agradecer já, ó. O João Agueda Mendonça, generosíssimo no Pix, muito obrigado. Adriano Belo, Fabrício Fernandes Lopes, Edson Lourenço da Cruz e o Rodrigo Veloso da Silva. Muito obrigado. O QR Code está aí. Tudo que é utilizado, tudo que a gente recebe no Pix dos amigos é utilizado volta para o canal, tá? Para a criação do conteúdo, para a gente tentar melhorar cada vez mais o trabalho que a gente oferece para vocês, com programas de edição, com programas de não só na hora de editar, mas para fazer as capas, que são mais simples, que eu faço mais simples, eu gosto mais simples, mas tudo é revertido para o canal, então eu agradeço bastante. Quero agradecer também aos amigos que desejaram a recuperação da Érica. Ainda tá complicado. Ela tive que tomar soro hoje, que estava vomitando o dia inteiro, então ainda está se recuperando, mas vai dar tudo certo, vai melhorar, vai ficar... não tem jeito, gente, é complicado, é difícil, mas está tudo bem, ainda está bem debilitada, né? Não come, aí come e vomita, passa mal, mas está em casa, eu estou aqui a cada 10 minutos falando com ela, foi medicada, tá tudo bem, agora tem que esperar, não tem jeito, e eu só não estou querendo internar, porque internar é terrível, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu agradeço você, tá? Aos amigos que sempre fazem a energia positiva, orações aí, muito obrigado. Realmente eu fico muito triste, porque é difícil ver a pessoa que você gosta, né? A pessoa mais importante que eu tenho no mundo sofrendo, assim, é difícil, mas a gente acredita muito na recuperação dela, a gente acredita muito em Deus, e o que eu posso fazer eu faço. E muito obrigado para você que sempre nos oferece a sua energia positiva, que eu tenho certeza que é muito importante. Pelo menos até agora a gente não teve que internar, então estou contando com isso. Vamos ver como é que vai ser o final de semana. Vou ver se eu descanso um pouco no domingo e fico com ela no domingo o dia todo, mas tá tudo certo, vai melhorar se Deus quiser. Bom, no vídeo de ontem falamos sobre o VAR, né? E aí os amigos concordaram comigo do absurdo que foi, né? Da vergonha que é essa arbitragem. E aí, gente, o São Paulo pediu, né? Lembra que eu falei que pediu o áudio do lance do gol do Palmeiras, que começa numa jogada lá com o Gustavo Gomes e o Tapia, que eu achei que não foi falta, e lógico que o VAR e o árbitro também acharam que não foi. Vou falar olha o juiz aqui, o VAR, ó. Abre aspas. Nada. O jogador já está se jogando. Tem o braço de referência. O atacante já chega caindo. Quem disse isso foi um dos caras do VAR. E aí, o Ramon Abate Abel não foi vetado o nome dele para apitar jogos do São Paulo. Não foi vetado. Mas o São Paulo, na sua ingenuidade ou na sua incompetência, acredita que a CBF vai ter o bom senso de não colocar mais o Abate Abel para apitar os jogos do São Paulo. Só que lembrando, vocês lembram daquele tal de Candançan, que também prejudicou o São Paulo no jogo contra o Palmeiras? Que o blogueirinho depois do jogo fez bravejou lá no Morumbi, ele, o Belmonte, que eu falei, não vai adiantar nada, é poder de bastidor. Aí teve o jogo do Arboleda lá do pênalti, também o São Paulo foi prejudicado, não adianta nada, realmente esse tipo de manifestação não adianta nada. O Candançan já voltou a apitar jogos do São Paulo, logo na sequência já voltou a apitar, o São Paulo não tem moral, gente. Lembra que a tal daquela árbitra, a Edna, né? Que também o Santos, teve uma semana de clássico, o Santos emitiu uma nota antes do jogo, falou, né, essa Edna aí só prejudica o Santos. Foi jogar Santos e São Paulo, ela prejudicou o São Paulo. E aí, né, os bravejaram, a mesma coisa, mesmo papo furado. Não, a Edna não vai mais apitar, passou 4 semanas, ela estava apitando o jogo do São Paulo de novo. Então não tem moral nenhuma, o São Paulo não tem moral nenhuma, não acontece nada. E aí, pra você ter uma ideia, por que não tem moral, que eu falo de poder de bastidor? O Casares ligou pro presidente da CBF para agradecer que ele divulgou os áudios. Obrigado, que agradecer. Divulgar os áudios mudou o quê na fila do pão? Mudou o quê no preço do dólar? Não mudou nada.
o São Paulo continua prejudicado do mesmo jeito e vai ser prejudicado nos próximos jogos. Mas aí a postura, né, sempre cabecinha baixa, obrigado, presidente, de ter soltado os áudios. Tá vendo? Por isso que não tem respeito nenhum. Eu pergunto para vocês o seguinte, se fosse o BAP lá, o presidente do Flamengo, e a Leila, vocês acham que eles iam ligar para agradecer? Se o Flamengo fosse prejudicado, se o Palmeiras fosse prejudicado e depois só divulgasse os áudios, você acha que os dois presidentes iam ligar lá? Oh, obrigado, viu, que vocês agradeceram. Você acha que o Flamengo ligou para a Conmebol para agradecer porque tiraram o cartão do jogador do Flamengo que foi expulso na Libertadores? É lógico que não. Mas como a gente fala, né? É postura, isso é postura, não só dentro de campo. A gente fala muito da postura dentro de campo. Postura de dirigentes. E os dirigentes de São Paulo não têm postura nenhuma, gente. Não tem postura nenhuma porque não são respeitados. O presidente de São Paulo é um fanfarrão que vai em podcast imitar o Silvio Santos. Então ninguém respeita, não adianta, ninguém respeita. Aí ligou lá para agradecer porque a CBF divulgou áudio. Sabe, são situações que só mostram o que é a diretoria do São Paulo. Por isso que eu falo, por essas e outras que eu falo, isso é uma opinião minha e tem bastante gente que concorda. É a pior diretoria de futebol da história, é o pior presidente da história, e a pior diretoria de futebol da história. Por isso, por essas e outras. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. E é o que eu sempre falo, esportivamente, o pior foi o Leco, que endividou o clube e não ganhou nada. O Casares, a dívida foi o dobro do que a do Leco, ele ganhou a Copa do Brasil, mas olha o dano que causa essa gestão, né? Essa administração, olha o dano que está causando no São Paulo. Então já vem um dano de 4 anos e meio e vai ser um dano, sei lá quantos anos vai durar. E essa falta de respeito, essa fanfarronice dessa direção aí, então... É isso que eu falo. Quer ver um outro exemplo? O São Paulo vai jogar mais 2 jogos na Vila Belmiro, tá? A CBF confirmou as datas. O São Paulo não vai poder jogar por causa dos shows lá do Imagine Dragons e do Linkin Park. O São Paulo joga no dia 5 de novembro, que é uma quarta-feira, às 9h30 da noite, e depois joga no dia 8, um sábado, às 9 da noite. Esse jogo do sábado é contra o Bragantino. Contra o Bragantino, tá na Vila. O São Paulo ainda, tem gente que acredita que vai lutar para chegar em 4º, 5º lugar. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que esteja lutando. Sabe com quem que vai ser o adversário do jogo do dia 5 de novembro? O Flamengo. Vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro. Se jogando no Morumbi com 60 mil pessoas já não é garantia de mais nada, você imagina jogando na Vila Belmiro para 8 mil, 9 mil, porque não vai ter a capacidade total da Vila, que é de 11, 12 mil, 15 mil no máximo. Não vai ter, então vai ser para 8 mil pessoas. Vai ser pressão, né? Porque o São Paulo vai pressionar o Flamengo na Vila Belmiro. É isso. Ah, Barolo, mas precisa do dinheiro, né? Precisa do dinheiro. Lembra da história da martelada no dedo e reclamar de dor? É isso. É que o São Paulo faz. É que o Casares, quando reclama de dinheiro, da própria incompetência dele, que faz com que o São Paulo precise de dinheiro, dele e de outras gestões, é aquela história, martelar o próprio dedo e reclamar que está doendo. É isso. Você percebe como não tem moral? Você percebe como esse tipo de atitude? Então, o torcedor, gente, que se exploda o torcedor, que se dane. Pega o seu carro, pega um ônibus e vai para Santos ver o jogo contra o Flamengo. Que se dane você, torcedor. E deve ser o preço alto de ingresso, né, como sempre é para o São Paulo. Então é assim, é incompetência, é aquilo que eu falo para vocês. O torcedor que se exploda. Nós, torcedores, a gente que se exploda, esses caras não estão nem aí para nós. Vamos pegar um dos melhores times do Brasil, que está lutando pelo título junto com o Palmeiras e Cruzeiro, vamos jogar simplesmente na Vila Belmiro contra o Flamengo. Você lembra que a estreia do Crespo foi contra o Flamengo? Você lembra que ele falou na entrevista coletiva? Ainda bem que a gente não vai jogar todo jogo com o Flamengo, né? Ainda bem que não vamos jogar contra o Flamengo todo jogo. Então, é isso, gente. É isso. Por isso que a gente critica essa diretoria, por isso que eu acho que a pior diretoria, pior presidente, a pior diretoria de futebol da história. E lembrando que no Maracanã o São Paulo perdeu de 2-0, tomou um baile do Flamengo, que tem uma diferença absurda, não só de poder de bastidor, mas tem uma diferença absurda de time, né? De time. Hoje o São Paulo não tem comparação com o Flamengo em termos de elenco, em termos de... Eu não vou nem falar de questão financeira, de organização, de administração, de ter um presidente que briga pelo clube e outro que imita o Silvio Santos, eu não vou nem falar disso. Eu estou falando só de time. Então você podia jogar lá no Morumbi com a força da torcida, porque se contra o Palmeiras foi 30 e tantos mil, contra o Flamengo também, a chance é grande de ter um estádio lotado. Mas nem isso esses caras fazem, porque precisa ceder o Morumbi para ter show, entendeu? Esse que é o problema. Antes da gente falar dessa história da capa do vídeo que eu coloquei de chilique, que a gente fala que chilique não dá certo, deixa eu dar um recado da Golcase para você. Ó, gente, esses produtos aqui estão em promoção, tá? Esse produto aqui, especificamente,
que é o essa garrafinha aqui, esse copo com tampa, tá com desconto especial, tá? E se você usar o cupom, o cupom GOLBAROLO, você tem um desconto maior ainda, tá? Então esse é o produto que eles pediram para divulgar. Esse aqui é legal pra caramba. Copo com tampa, você vai no seu churrasquinho, você leva, toma sua cerveja, seu refrigerante. Então tá com desconto. Usa o cupom GOLBAROLO que você vai ter mais desconto ainda, tá bom? Meus amigos, olha só. A gente falou do chilique, né, que o Casares deu nesse dia do Candançã aí, e eu falei que é poder de bastidor. E a gente também falou essa semana sobre o Luiz Fabiano, né, que o Luiz Fabiano tinha uma postura, que brigava, que também às vezes era chiliquento também, às vezes também não adiantava nada, ele prejudicou o São Paulo algumas vezes por ter, né, exagerar na reclamação. E aí a gente tem um jogador que é o jogador que teoricamente, é o mais brigador, entende o que eu vou dizer? Brigador dentro de campo. O cara, porque o São Paulo não tem líder, né, gente? O São Paulo não tem líder. Tem esse cara que eu vou falar, que é o Luciano, que é muito mais chiliquento do que líder. O São Paulo não tem um líder inteligente, que pressiona o juiz, um líder inteligente que comande o grupo, comande o jogo. O Rafael é líder aonde, gente? O Rafael é líder. Quando teve um pênalti lá, o Alan Franco teve que implorar para ele lá falar com o juiz que foi pênalti, porque é o capitão que tem que falar com o juiz. É líder do quê? O Rafael não é líder de nada. E o São Paulo não tem o Lucas é líder do quê? O Lucas nunca foi líder em lugar nenhum. E não é líder. Então o São Paulo não tem um líder. O São Paulo tem um jogador chiliquento. Tem um jogador que reclama da arbitragem. E a gente comentou no vídeo de ontem que o juiz no VAR, no áudio do VAR, reclama dele. Fala, pô, você reclama de ter nascido, como é difícil apitar. Como é difícil apitar no futebol brasileiro. O cara falou no VAR. E aí, no ano passado, só para você ter uma ideia como não adianta nada, o Luciano, as reclamações dele não tem efeito nenhum, porque os árbitros pegam birra de jogador assim, pega birra. Porque tudo ele vai reclamar, tudo ele esperneia, tudo ele puxa o calção. No ano passado, o Luciano foi o jogador mais punido do São Paulo. 19 cartões amarelos e um vermelho em 60 partidas. Esse ano, em 2025, adivinha quem é o primeiro colocado em punição? O Luciano também. 12 amarelos em 49 jogos. O Alan Franco vem em segundo com 11 amarelos. Só que é o seguinte, olha só, quando você fala de cartão amarelo, porque o cartão amarelo, muitas vezes você tem cartões amarelos, na minha concepção, que são justificáveis. Você mata um contra-ataque, se segura uma jogada perigosa ali, você toma o cartão amarelo. Ou até para se impor em determinado momento do jogo, eu acho necessário. O Luciano, dos 12 cartões amarelos dele, 6 são por reclamação. 6 por puxar o calção, 6 são por azucrinar o juiz, que não resolve nada, que não adianta absolutamente nada. Desses 12 cartões, só tem 6 por reclamação, o resto é por brigar, aí empurra o outro, aí, sabe, não é por... São cartões amarelos inúteis, né? Ele tem só dois cartões por ação temerária, que é quando você faz uma falta, quando você mata uma jogada e tudo. Então não adianta nada, mas eu acho que essa característica, o cara não vai mudar, ele não vai mudar. É igual o Luiz Fabiano, ele não ia mudar. A partir de agora ele não vai reclamar mais, é chiliquento. O que eu acho que falta no São Paulo é comando, né? Porque não tem comando. Alguém que fale para ele, para de tomar cartão, senão você vai ser punido. Alguém da direção lá, o diretor de futebol lá. Você imagina o Belmonte chegando pro Luciano e falar, olha, a partir de agora você não toma mais cartão besta que você prejudica o time. Você imagina ele fazendo isso, gente? E os caras chamando ele de boca de farofa do lado ali, rindo dele? Isso não vai acontecer. E aí, dentro de campo, também o São Paulo não tem um líder, porque quem é o dono do time é o Luciano. Quem que vai enquadrar ele lá? O cara que enquadra ele tá perdido. Se o São Paulo tivesse um líder, falaria para ele, olha, você baixa a bola aí, você tá prejudicando o time. Não adianta nada você ser escandaloso desse jeito aí, você ficar puxando calção. Se tivesse um capitão com um pulso firme, mas não tem, o São Paulo não tem. Varia lá, um dia o Lucas, o capitão, que não fala nem, acho que nem em casa o Lucas fala. Aí um dia o Rafael, que também fala menos ainda. Se for o Alan Franco, também não fala nem o português direito. A gente não tem um líder. E aí não tem um líder dentro de campo, não tem um líder fora de campo. E a gente segue sendo coadjuvante do futebol brasileiro, segue sendo coadjuvante. Você já viu um time que que é protagonista no futebol brasileiro, não tem um líder? Pelo menos um líder. Ou o treinador, ou 2 ou 3 jogadores, ou um dirigente com pulso forte. São Paulo tem quem? Quem que tem pulso forte no São Paulo, gente? Quem que tem pulso forte no São Paulo? Ninguém tem pulso forte.
Bom, hoje o vídeo ficou um pouquinho menor, não ficou tão pequeno assim, mas ficou um pouquinho menor. Mais uma vez, obrigado para você pela força, tá, gente? Pela parceria de sempre. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, lembrando que somos parceiros da KTO. Estou rezando para esse microfone ter dado certo. Mais uma vez agradeço ao pessoal do Pix aí. Se você quiser nos ajudar no Pix, está aqui o QR Code, está na descrição do vídeo. Também tem o Apoia-se se você quiser nos ajudar. E se você quiser fazer a sua inscrição na KTO, está aqui no primeiro comentário fixado sempre, tá? E no vídeo do Barolo Jogos está o link da rádio. Se você ainda não é inscrito da rádio, tá perdendo tempo, tá vacilando. Bom, vou para casa cuidar da esposa, que hoje ainda tem que passar no mercado, tem que andar com a cachorra, ainda tem que fazer tudo. Mas amanhã estamos de volta, tá, gente? Aí domingo eu dou uma folguinha para vocês. Mas amanhã a gente está de volta com as principais novidades do Tricolor. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela força, obrigado pelo Pix, obrigado pela companhia, obrigado pela presença e principalmente obrigado pelos pedidos de oração, pela energia positiva para a Érica. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.